O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal. O que é que eu vos vou apresentar hoje? Casa Montalegre, situada no Porto. Estamos a falar de um terreno com 239,75 metros quadrados, com uma implantação de 102,83. O que é que isto quer dizer? 102,83 é a área que toca efetivamente no chão. Como é que esta casa está organizada? No piso baixo temos a zona de entrada, a zona de garagem com um escritório atrás e umas escadas, e por baixo das escadas uma zona de arrumos, casa de máquinas, com uma casa de banho. No piso de cima temos sala de estar, sala de refeições, uma casa de banho, cozinha, despensa e lavandaria. E no piso de cima, 3 quartos, e no último piso, águas furtadas, temos um género de um salão que servirá para escritório. Estamos a falar de uma intervenção na cidade do Porto, logo, lotes pequenos, estreitos e compridos. Nesta situação, tínhamos uma ruína em que foi mantida só a fachada, porque o interior estava completamente destruído e o telhado já tinha caído. O que é que foi tido como premissa aqui? Mantermos esta linha de fachada como tem as outras, mantendo aqui alguma coerência nesta linha de cima. O que é que nós fizemos? Fizemos esta intervenção aqui utilizando uma cor diferente e um material diferente para realmente acentuar esta máscara que existe na parte de baixo da casa, em que é tudo um grande painel, como vocês podem ver aqui. Mantivemos as guardas nas janelas, como já eram típicas da altura, e como a casa não tinha tijoleira, aproveitámos para revesti-la no sistema de capote, como já é usual, para garantirmos assim o isolamento térmico. As janelas mantivemos-las na mesma de 2 folhas, para permitir a sua abertura com maior facilidade, mantendo sempre a métrica como está desenhado nas outras fachadas por aqui fora. Aproveitamos este grande apainelado para garantir aqui os contadores, o seu acesso, caixa de correio, campainha, a porta desenhada no apainelado e a própria porta de garagem que se esconde por trás do restante apainelado. Agora vamos entrar para vos mostrar o interior. E assim passamos ao interior da habitação, com esta pequena zona de chegada em que temos o armário dos computadores, um armário corrido para arrumos. Aqui do meu lado esquerdo, com 2 portas de correr, temos o acesso à garagem, à casa de banho de serviço e à zona de escritório e à zona exterior de jardim. Aqui do lado contrário da porta de entrada, temos os acessos verticais que dão acesso ao piso superior. Através desta porta de correr podemos chegar à zona da casa de banho e à zona do escritório. Aqui por baixo, por trás desta parede, correm as escadas que sobem e temos uma zona de máquinas. Passando para a parte de trás, temos o logradouro, ou terreno traseiro, com 136 metros quadrados, em que temos a zona de escritório, a zona de acesso para iluminar o corredor, aquela porta, um acesso de escadas através da zona da cozinha para a cozinha ficar virada para o jardim. Na parte superior temos um quarto, temos um closet e por cima o tal salão polivalente que eu vos falei, que pode ser um escritório, pode ser um ginásio, pode ser o que vocês quiserem. Penso que o enquadramento foi bem feito, reparem bem a junção e o alinhamento dos materiais com as linhas de cobertura, aqueles feixes todos, tudo alinhado e tudo rematado. E se vocês repararem bem nos desenhos das casas, nas pré-existências, acaba por tudo se enquadrar harmoniosamente. E era aquilo que eu vos falava, apesar de estarmos na cidade do Porto e os lotes serem apertados, eles são compridos, o que nos permite ter este logradouro com esta escala e com esta dimensão, permite fazer plantação de árvores de fruto e até, quem sabe, de futuro, uma piscina. Subindo aqui, temos a cozinha de um lado, o corredor de distribuição com uma casa de banho de serviço, e deste lado temos a cozinha. Isto deve ser o primeiro vídeo de arquitetura da história em que o arquiteto apresenta a obra de meias, mas a casa foi limpa, foi desinfetada, está quase a ser entregue. Vocês vão ver aí no vídeo algumas coisas espalhadas na casa porque ainda estão a ser distribuídas, mas nesta fase não conseguimos fazer melhor. Deste lado temos toda a zona da cozinha, com a zona de lavagem, a zona de confecção com forno e exaustor, o frigorífico, aqui
uma levantaria deste lado, com pio, com torneira de água quente e água fria, e deste lado a despensa. A cozinha será organizada com uma mesa de refeições aqui, em que este armário deste lado dará apoio a estas mesmas refeições. Passando aqui para o coração da casa, para o centro da casa, temos o corredor de distribuição com uma casa de banho de serviço. Temos aqui a nossa casa de banho de serviço, com sanita, lavatório, com um espelho com LED, para permitir aqui alguma iluminação espalhada pela parede. Estamos a falar aqui numa superfície de construção total de 335 metros quadrados, em que este piso tem cerca de 94 metros quadrados. Zona de sala, aqui uma zona de estar atrás, e aí desse lado, que eu já vos vou mostrar, temos uma pequena zona para refeições. Como é que nós conseguimos fechar esta zona? Com duas portas de correr que fecham ao meio. Este lado é virado à rua, a entrada principal, e abrindo as portas temos o deslumbre aqui da zona de circulação com a zona de escadas. Subindo o piso, temos novamente zona de distribuição, com uma zona de arrumos aqui naqueles armários, e aqui por trás uma zona de closet, zona de suíte com casa de banho, e ali mais 2 quartos com uma casa de banho partilhada. Comecemos já aqui pela zona de closet da suíte, iluminação esta natural e com os roupeiros espalhados neste sentido, e com a possibilidade de entrar diretamente pelo corredor. Na divisão contígua, abrindo porta de correr, temos a suíte. Deste lado, casa de banho, e aqui a suíte propriamente dita, também com vista para o logradouro e com a tal segunda porta, também esta de correr, para o closet. Casa de banho da suíte, espelho com iluminação própria, armários de apoio, bidé, sanita, mais armário de apoio, e deste lado temos a banheira. Correndo aqui o corredor de distribuição, temos os armários de apoio aos quartos para arrumo, e deste lado temos um quarto, outro quarto e a casa de banho. Aqui temos um dos quartos com vista para a rua, vista principal. Cá está sempre o truque de termos espelho para de alguma maneira as divisões parecerem maiores do que são. Portas do chão até ao teto para quando fecharmos temos um apainelado sem interrupção. Nesta divisão temos mais um quarto igualmente virado para a rua principal, em que será para uma criança com uma pequena cama e uma zona de apoio para estudar. E posto isto, para não vos passar mais, vamos só à última divisão da casa para darmos terminado o vídeo. Subindo, temos sempre uma iluminação frontal que nos permite iluminar a escada, uma claraboia ali no topo e um candeeiro de apoio para a noite. O que eu estava a falar, claraboia e aquela luz é projetada neste sentido, dando aqui alguma profundidade e algum jogo de luz durante o dia. De frente temos a janela que vai dar um terraço e aqui deste lado temos o tal salão que nos permite fazer um ginásio ou até um escritório. Ele não está propriamente mobilado, tem aqui um ou outro apontamento, mas como vocês podem ver é uma coisa espaçosa e com uma vista franca para o exterior. A Casa Montalegre está construída num terreno com 239 metros quadrados, a implantação anda à volta de 102 metros quadrados, a área total de construção ronda os 335 metros quadrados em 3 pisos mais este recuado, tendo uma área útil de construção de 277 metros quadrados e uma área habitável de 114 metros quadrados. E um dia vou-vos explicar o que é a área útil e a área habitável e a área total de construção, porque são alguns termos que vocês podem não ter conhecimento. Este salão aqui tem cerca de 38 metros quadrados. E com isto me despeço. Espero que tenham gostado desta apresentação desta casa. Mais um cliente feliz no seu novo lar. Até para a semana. Fiquem bem e não se esqueçam, façam por ser felizes.